A aula de hoje vai trabalhar com o conteúdo de área de uma superfície de revolução. Professor Dr. Leandro Blas, disciplina de Cálculo 2, docente na Universidade Federal do Pampa, campus Bagé. Bom, traremos dois tópicos então. Primeiro, vamos fazer aquela introdução sobre como chegamos a tal formulação para o cálculo da área, após resolução de exemplos. Primeiramente, então, temos que ver que uma superfície de revolução ela é formada quando uma curva é girada ao redor de uma reta e essa superfície é a fronteira lateral de um sólido de revolução. O que eu quis dizer com isso? Vai ser dada uma função, vai ser girada em torno de um eixo, né, ou de um valor constante, e assim nós queremos calcular a área. O que é a área? A área, já planificamos a figura, a área seria essa figura planificada. Quanto de área eu tenho nessa figura? Não necessariamente, pessoal, o volume. Então, a área ao redor, a área, isso aqui. Né? Quanto de material vai para construir um cone, por exemplo, dadas as medidas? Quanto de cartolina? Quanto de papel? E assim pode estar calculando a área de silos, a área de várias figuras, tendo a função que represente isso. Porém, da onde sairá a nossa formulação? Da área circular, da área de um cone reto, né? Nesse caso aqui, olha só, a área é 2πr vezes h, né? Onde a gente tem 2πr, né? A nossa lateral, comprimento da circunferência, né? E altura. Bom, para o nosso caso, o que nós faremos? Rotacionamos uma função, teremos que ter a y f de x, né? Ou a x em função de y. Teremos que ter o nosso intervalo AB e assim teremos então uma condição. F é positiva e tem uma derivada contínua. Bom, então temos um exemplo ilustratório apenas para dizer que é uma superfície de revolução, as faixas de aproximação, caso a gente queira ver, né? Aqui, olha só, o raio, né? Ou a função. Então aqui está mais uma figura mais ilustrativa. Bom, desta forma, a área então desse tipo de sólido, né? Que é a área da superfície, ela fica condicionada ao que? A integral definida 2π, que é constante, vezes a f de x, nesse caso, né, se for a rotação em y, e aí nós temos aqui a função e a derivada da função dentro do radical. Porém, se for a função em x, nós teremos a derivada em y, e aqui temos a função de x, né, que é a função dada. Muito fácil, muito tranquilo. Aqui temos a outra formulação que já foi mostrada. Então vamos ver um exemplo, né? Aqui a rotação aqui dá para ver a rotação no eixo x e nesse segundo exemplo a rotação no eixo y. Bom, temos o primeiro exemplo. Dada a função, dadas os valores os quais nós vamos ter os limites de integração, que é -1 e 1. O que nós faremos? Né? Plotei aqui a superfície, onde a gente quer calcular a área. Fiz a derivada, né? Derivada de y em relação a x. Só basta fazer o quê? Substituir na minha equação. Aonde y é minha própria função. Aqui eu tenho a derivada, substituí a derivada. Elevei ao quadrado a derivada. Já percebemos que podemos fazer uma simplificação, porque o radical está valendo para esse lado e para esse. Como mais e menos x se cancelam. Então, tenho novamente 2π é constante. Aqui faço, né, a minha simplificação. Vai ficar a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4, 4π. E aí fica a integral de dx. A integral de dx é o próprio x. Substituo nos meus intervalos, -1 e 1, tenho 8π unidades de área. Vamos fazer um exemplo 2. Então, olha só, o exemplo 2, ele está dando uma função y igual a x ao quadrado. Os intervalos ou os pontos de integração são 1 e 1, né? E 2 e 4. Agora,
essa função ela quer ser girada ao redor do eixo y. Então, nós temos que isolar a nossa função de x e ter uma função de y. De que forma? Da seguinte forma, onde os meus limites de integração são 1 e 4. Então, tendo a minha função que será girada em torno do eixo x, vai formar uma superfície, quero calcular a área da superfície no intervalo de 1 a 4. Faço a derivada da função, substituo na forma do cálculo de área, venho aqui, o lugar de x é a minha função, a derivada, então, ao quadrado, né? Aí faço o quê? Vou tirar o MMC, vou extrair a raiz daqui, vai ficar 2y, simplifico, vai ficar 1 meio, então já simplifico que vai ficar π. Raiz de 4, y mais 1. Porém, chamo isso de u, né? Já chamei de u, faço uma u de u, e aí tenho a minha integração, né? Aqui eu já fiz direto, né? Se eu chamar isso aqui de u, vai ficar u na 1 meio, e assim deixo a critério de vocês saírem dessa integral e chegar nesse resultado. Porém, tem um exemplo mais elaborado. Determine a área da superfície gerada pela rotação da curva y igual a exponencial de x de 0 a 1 ao redor do eixo x. Está tudo certo, a função de y é x, é ao redor do eixo x, né? Então não preciso modificar nada. Apenas fazer a derivada e substituir na minha formulação. Porém, ao fazer isso, a formulação ela fica um pouquinho mais complexa, né? Então vamos olhar aqui, ex dx. Então eu vou chamar isso de u, né? Aqui de u, vai ficar u ao quadrado, aqui, como vocês viram, vai ficar u ao quadrado, 1 sobre u ao quadrado, e assim a gente tem isso de maneira já pronta no nosso formulário, né? Lembrando que, então aqui eu vou considerar x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, aqui no lugar vai ficar tudo mais e aqui é mais. Então, tanto vale para o mais ou para o menos. Porém, nesse caso é mais, então tudo fica com sinal de mais. Aqui foi trocado, né, o intervalo os limites de integração, mas eu já estou voltando aos limites normais aqui. Tá? Então, já voltei aqui os limites normais do du. E assim, se for notar, né, vocês podem observar que eu tenho aqui, então, a minha solução em forma de e na x, aonde era u. Né? Tá aqui u. Então, voltamos aqui, né? Voltamos à nossa equação, então temos e na x. Voltamos à nossa equação, nós temos aqui. Novamente, né, chamamos o u de e na x, du é igual a ex na dx, então esse e na x aqui vai simplificar com esse, né? Vai simplificar com esse aqui, olha só, aqui. Por isso que eu fiquei só com 1 mais u ao quadrado du, porque aqui, né, eu teria e na x que simplifica com aquele e na x. É isso a resolução. Eu voltei só para não ficar dúvida. E agora, basta, então, eu substituir aqui, onde eu tenho u, né, vai ser quem? E na x. Tá? E aonde eu tenho u ao quadrado é 1. Então, aqui, substituir, né? E na x, aqui na verdade, ó, é u ao quadrado, então vai ficar e na x vezes e na x, é e na 2x. E assim vocês podem fazer, então, a substituição de 1 a 0. Não precisa calcular isso aqui, tá? Apenas eu gostaria que vocês encontrassem essa equação, né? Querem calcular? O e vale aproximadamente 2,71. Extrai a raiz, extrai o ln e aí vou ter um valor numérico. Eu já deixei em forma de equação. Porém, é um exemplo mais elaborado. Então, neste caso, essas bibliografias que foram utilizadas para mim elaborar a nossa videoaula.